tarde. Boa noite. Conseguem ouvir aí? Está fixe? Nice? Ok. Bem-vindas. Olá. Olá. Obrigado. Ok. Isto não é a sessão de abertura oficial do encontro que nós vamos fazer a seguir às 9, mas aproveito para vir falar um bocadinho e apresentar a conversa que vamos ter agora. Mas por isso, primeiro já disse bem-vindas. O Encontro Nacional está agora a começar, vai ser um evento em grande, estamos a ter uma ótima recepção, estamos a ter muitos participantes, vamos ver se as pessoas continuam a chegar e como é que vai ser. Eu relembro que vão à mesa de inscrição se ainda não se inscreveram, se apareceram só oi, se precisam de refeição para hoje à noite, são limitadas, mas aproveitem enquanto temos. E nós também vamos então agora começar este evento. Eu quero já dizer que se quiserem começar a partilhar coisas sobre o evento, nós definimos a hashtag 8JC, tem ali na paredezinha. Se quiserem partilhar imagens, qualquer coisa, nós vamos estar a usar isso para simbolizar o nosso evento. Eu acho que vai ser interessante. Aqui, como vocês viram com esta luz incrível, temos uma exposição de arte, podem procurar saber mais ao ler. Tem os QR codes para saber, são ensaios. Há pessoa lá também que pode nos ajudar a explicar o que é que está a acontecer. E isto vai ser tudo muito chill, só queria dar um oi inicial. Por isso nós agora, nós queríamos trazer um bocado as questões de Coimbra aqui à nossa discussão, e para isso nós então conseguimos concretizar que o movimento cívico pela Estação Nova viesse aqui falar sobre a questão da Estação Nova, e depois também vamos ter o Miguel da Climação Centro a falar então das questões do Metro Mondego. Vai ser uma conversa dinâmica, bué chill, sobre as questões para também mostrar à malta de fora o que é que está aqui a acontecer, e também para eles poderem ouvir voz, como é que eles podem avançar com esta luta e melhorar e para criar mais visibilidade para este problema. Ok? De resto, divirtam-se. Depois de vir alguém falar oficialmente mais bonito, eu só queria dizer olá e agora eu passo para eles terem o palco e estarem à vontade. Ok? Obrigado. Se quiserem estejam em pé, sentem-se. Está bem? Boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, antes de mais. Começo com a apresentação? Okay. Portanto, eu sou Duarte, o Luís Neto. Fazem também parte do movimento o Pedro Costa e o Mário Pereira. E muitos outros amigos, que ajudam e que partilhavam connosco esta opinião, que é um erro encerrar-se a Estação Nova. E no fundo, nós todos, nos nossos, quer seja no círculo privado, quer seja mesmo publicamente, através de artigos de jornais, etc. Nós tínhamos vindo desde 2019 a contestar este encerramento e a avisar que, de certa forma, era um erro. Era um erro, tal como foi um erro acabar com os elétricos em 1980, era um erro, tal como foi um erro encerrar o ramal da Louseira em 2009, e parecia-nos a nós que, 10 anos depois, não estávamos a aprender com os erros que tinham acontecido, não era? E, portanto, devíamos parar um bocadinho, pensar, reequacionar o projeto tal como ele existia e propor soluções, que foi o que nós fizemos. Se calhar também é importante aqui falar um bocadinho do movimento cívico, que, nós enquanto indivíduos conseguíamos ter fazer alguma mudança, entrar em contato com alguns agentes, com algumas entidades públicas, mas só quando juntámos esforços e ganhámos alguma massa crítica enquanto movimento é que conseguimos alguma, se calhar, credibilidade para ser ouvidos por órgãos de comunicação social a nível nacional, órgãos de comunicação social a nível da cidade, que até foram os últimos a ouvir-nos, muito depois do público, por exemplo. E, portanto, acho que nós tentamos sempre aprender com tudo com isto que fazemos, e se a lição que tiramos é que associar-nos, juntarmos forças, juntarmos as vozes, é uma maneira de dar projeção a estes problemas e colocá-los na discussão, na agenda e na discussão pública. Vamos avançar. Então, esta apresentação que nós vamos ver é igual à que fizemos na Assembleia da República, no âmbito da petição pública que
fizemos na Comissão Pública Local, que reuniu cerca de 3.500 assinaturas. Fomos ouvidos na Comissão Parlamentar, na qual reunimos, pelo menos naquela sala, um consenso de todos os partidos presentes. Não sei quão raro isso será, mas em termos de repercussões reais na prática, até ver, não haverá nenhum. Ou seja, aquilo que está previsto é que a estação encerre, e se puderes avançar, que a estação encerre em meados de 2024, por causa deste novo projeto que se vai implementar em Coimbra, da Metro Mondego, que cá se chama Metrobus, porque originalmente era suposto ser um sistema de tram-trem, ou seja, elétricos rápidos, que circulariam não só na cidade de Coimbra, como também na linha de Lausanne, mas que, entretanto, com a crise de 2010, foi parado e, em 2018, mais ou menos, resolveu retomar-se, mas com uma nova cara. Em vez de serem elétricos rápidos, vamos ter autocarros. Autocarros rápidos, pode-se dizer assim. É um sistema de BRT, Bus Rapid Transit, que basicamente é um sistema de autocarros, neste caso elétricos, movidos a bateria, que circulam em canal dedicado. Okay? E têm paragens que são semelhantes a estações de tram ou de elétricos rápidos, sistemas de elétrica integrada, essas coisas todas, tudo muito semelhante a um sistema de tram, só que com autocarros, certo? E já vamos ver mais para a frente porque é que essa diferença é importante. Então, este encerramento da Estação Nova, que nós vemos ali em baixo, que nós também chamamos de Estação Central, também é conhecida como Coimbra e Coimbra Cidade, tem mais nomes do que, sei lá. Este encerramento vai depender da requalificação de Coimbra B. Porquê? Hoje em dia não é possível Coimbra B receber todos os serviços e fazer toda a manutenção do tratamento, etc., que se tem tanto em Coimbra B como na Estação Nova. Portanto, estando isto calendarizado, a própria obra de Coimbra B dentro do sistema da Metro Mondego, sabemos que o encerramento será só após esta reconversão, e é um tema muito importante que também vamos falar lá mais à frente, e sabemos então que só, neste momento estamos aqui, em fevereiro de 2023, no mínimo só a meio de 2024 é que vão poder encerrar a estação. Porquê é que esta estação é importante e porquê é que isso nos levou a movimentar-nos, digamos assim? Ela tem mais de 1,3 milhões de passageiros. Era bom termos dados mais atualizados e se calhar longitudinais, não é, ao longo dos anos, para percebermos qual é que é a importância, pelo menos em volume de passageiros, mas este número é de 2018 e sabemos que em anos anteriores o número até foi maior, cerca de 1,5 milhões de passageiros anuais. E agora, pós-pandemia, não temos ideia de qual é que tem sido a afluência na estação. Mas sabemos os dados nacionais. Portanto, 2018 foi um ano relativamente normal, com algum crescimento. Sabemos que 2019, por causa da introdução dos passos a 40 euros, os números de passageiros na CP, principalmente nos acessos suburbanos às cidades, dispararam a 2 dígitos, 14%, se não estou a erro, foi um recorde local para o século XXI. E sabemos também que em 2022, no pós-pandemia, a CP foi o único meio de transporte público que já recuperou os passageiros de 2019, que já se era um recorde. Ou seja, não vale a pena extrapolarmos estes resultados, mas o que sabemos é que a tendência nacional, em relação a estes números, foi de crescimento superior a 15% em todo o país. Portanto, é de esperar que em Coimbra a subida seja semelhante. Em Coimbra tem-se um bocado a percepção de que esta estação só serve como uma espécie de vai e vem, um shuttle, para se chegar da Baixa a Coimbra B. Ou seja, quem sai do Intercidades ou do Alfa ali em Coimbra B, apanha um comboizito e chega aqui à Baixa. Mas isso está muito longe de ser verdade, até porque não há nenhum serviço que seja só Coimbra A, Coimbra B. Isso não existe. O que existem são 4 linhas de caráter suburbano que ligam a Baixa da cidade diretamente à Figueira da Foz, entroncamento à Aveiro e Guarda. E esta estação tem cerca de 100 serviços diários, e em conjunto com o volume de passageiros, nos diz que é a principal estação fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Apesar do crescimento da cidade, Coimbra B
não é central. Ou seja, o que nos têm dito é que a cidade de Coimbra foi crescendo ao longo das décadas e originalmente fez-se a estação ali na Baixa porque Coimbra B ficava nos arrabalos. Mas facilmente, como vemos aqui neste diagramazinho, espero que seja assim perceptível ali mais para trás, Coimbra B, que vemos à esquerda, está ainda hoje às portas da cidade, porque se fizermos estas linhas, agora não lembro do nome, mas pronto, basicamente é um mapa que mostra aquilo que é acessível desde a estação, num raio de 5 minutos a pé, 10 minutos a pé, 15 minutos a pé. Facilmente constatamos que no máximo dos máximos chegamos ali ao início da cidade, que vê ali em baixo, rodoviária, segurança social, para quem conhece aqui Coimbra. Como é evidente, à direita vemos a estação central, chegamos a todos os pontos de interesse da cidade, com exceção provavelmente do estádio e dos hospitais. Não é? Em 15 minutos estamos na universidade, estamos em toda a Baixa, que é onde existe a maior parte não só de restauração e de hotéis, como é óbvio, mas também dos serviços, dos escritórios, ou seja, é o maior centro de empregos. Podemos avançar. E o próprio, agora ex-ministro das Infraestruturas, reconhecia isto, que o comboio deve chegar diretamente ao centro das cidades. Não é possível trazer as pessoas até a entrada das cidades, metê-los noutro meio de transporte para depois chegar ao seu destino final e achar que isso é competitivo face ao automóvel. Isso não existe nem em Portugal, nem lá nenhum. Não existe em Lisboa, nem no Porto e também não deveria existir em Coimbra. Mas a verdade é que isto que aqui está dito, esta citação, aparentemente aplica-se a todo o lado, menos a Coimbra. E ainda não conseguimos perceber porquê, porque infelizmente não chegámos a conseguir falar com o ministro Pedro Nuno Santos. Outra questão importante é que diz-se aqui na cidade que a Baixa já não é o que era, que perdeu muito movimento, há muitas lojas fechadas, isso é evidente. Mas ainda assim, ou seja, mesmo a Baixa não sendo já o único centro da cidade de Coimbra, continua a ser o principal centro da cidade de Coimbra. Qualquer pessoa que se deu ao trabalho de andar um bocadinho aqui pela Baixa percebe isso. Por muito que se vejam lojas vazias, é aqui que estão a maior parte dos serviços, quase todos os serviços da cidade. Mas mesmo as pessoas que tenham um destino final, ou seja, que venham de comboio da Miagada, de Montemor, da Figueira, e tenham outro destino que não aqui abaixo, ou a Universidade, têm neste ponto da Estação Central a maior abrangência e a maior frequência dos autocarros locais da cidade, dos Semitub. Aqui esta tabela serve para mostrar um pouco isso. À esquerda temos as linhas presentes junto à Estação Central e à direita temos as linhas presentes junto a Coimbra B. O que não mostra aqui é até a frequência de cada uma destas linhas, porque quem for de Coimbra sabe que o 7, que o 24, que o 33 tem uma frequência às vezes de 7 em 7 minutos, 10 em 10 minutos, enquanto que os serviços que nós temos em Coimbra B, se for 20 minutos já é uma só. Não é? E para além disso, para além desta conectividade com a rede de autocarros locais, também acresce a implementação deste metrobus. E um ponto importante é que a rede será uma espécie de T, e a confluência destas duas linhas, onde o T se cruza, digamos assim, é mesmo junto à Estação Central. O que é que isto implica? Que na Estação Nova, na Estação Central, vamos ter o dobro da frequência de serviços do que aquilo que se encontra nas extremidades, em Coimbra B, por exemplo, aos hospitais. Portanto, em hora de ponta, se eu chegar a Coimbra B, vou ter 10 autocarros para chegar aos hospitais. Se eu chegasse à Estação Central, teria cerca de 20, portanto, o dobro da frequência. A mesma coisa para o estádio. Tenho 10 em Coimbra B, terei 20 na Estação Nova. Acho que é relativamente fácil para perceber. Em termos de interconectividade, mesmo para quem não se desloca perto ao seu destino final, a Estação Central seria sempre a melhor solução se conjugada com o metrobus. Outra coisa para nós evidente é que o metrobus não consegue substituir o comboio. E temos aqui uma comparação à escala. E por isso é que a questão do material circulante é importante, ou seja, a questão de serem autocarros, ou tramtrens, ou elétricos rápidos, ou comboios, não é um mero fetiche, às vezes é entendido um bocado como isso, não é?
é uma questão prática. Aqueles autocarros que vemos ali em baixo têm cerca de 40 lugares sentados. O comboio que serve a estação central, que é esta unidade tripla elétrica, tem 265. Não é comparável. Mesmo que consideremos a lotação máxima do autocarro, que é cerca de 130 passageiros à pinha, em modo sardinha lata, digamos assim, também não é comparável, não é? Nós vamos precisar de quantos? 4 autocarros? 5 para ter uma capacidade semelhante àquilo que o comboio oferece hoje em dia, com condições de conforto muito inferiores, como é evidente. E depois também há outro aspecto importante, que é a sustentabilidade do sistema em si. Um comboio tem uma durabilidade de pelo menos 4 décadas, 5 décadas, porque são facilmente reconvertidos ou não é, melhorados. Enquanto que estes autocarros não têm um tempo de vida útil de 15 anos, com baterias que duram metade desse tempo. E daqui a 7 anos, depois deste sistema ser implementado, vamos ter um problema em mãos, que é o que é que vamos fazer com estas baterias, e vamos ter que adquirir outras, também, na verdade, faz parte do contrato, mas não deixa de ser um problema de sustentabilidade do sistema, enquanto que, se continuássemos com serviços de comboio, temos o problema resolvido durante décadas. Com este metrobus estamos um bocado a empurrar o problema com a barriga, não é? E aqui ali em cima vemos a situação da capacidade dos comboios. Isto foi durante a pandemia, que são as pessoas com máscara, não é? Ou seja, há alguns lugares vazios sim, mas há algumas pessoas também de pé. Então nós assumimos, porque não temos dados finos, infelizmente, nós assumimos que os comboios, quando chegam em hora de ponta, virão mais ou menos com a capacidade de lugares sentados, ou seja, 250 passageiros. E o problema que se põe aqui, concretamente, é que, ao fecharmos a estação central, estamos a dizer que todos os serviços de comboios vão ter que parar em Coimbra B, terminam o seu serviço em Coimbra B. Estamos a dizer aos passageiros que vão ter que fazer um transbordo forçado em Coimbra B, coisa que hoje em dia quase ninguém faz. Quase todas as pessoas seguem o seu caminho até à estação central. Então, o problema prático é que este transbordo é muito oneroso para os passageiros. Nós sabemos que quando dimensionamos sistemas de transportes é necessário e tem que se acomodar transbordos. Isso é normal. Mas também é uma coisa que se quer minimizar quando dimensionamos esses sistemas. Sobretudo quando são transbordos deste género. Se não, vejamos. Por volta das 8h30 chegam 4 comboios a Coimbra B, um deles não intercidades. 3 deles são estes serviços suburbanos. Se nós assumirmos que eles chegam com estes cerca de 200 passageiros, e eles chegam num espaço de 10 minutos, vamos dizer que chegam 600, 700 passageiros nesse espaço de 10 minutos. Quantos autocarros, daqueles que nós vimos no slide anterior, são precisos para dar vazão a esta gente? Com que frequência? A frequência que está prevista para este sistema de metrobus até é bastante interessante. 5 em 5 minutos não é nada mau para uma cidade como Coimbra, não é? Podemos assumir isso. Mas não dá resposta de todo ao volume de passageiros que chegam em hora de ponta dos comboios. E o inverso se põe depois ao fim do dia, não é? As pessoas quando querem sair de Coimbra. E aqui em baixo vemos, para também tornar a questão mais concreta, a capacidade atual instalada no período de ponta, sem gastarmos mais um cêntimo em implantação de infraestrutura ou comprar veículos ou o que seja, é de 1.325 passageiros. Aquilo que está previsto para o metrobus, depois de gastarmos os milhões todos, é de 540. Eu andei na universidade e tudo, mas eu acho que 540 é inferior a 1.300, certo? Um bocadinho. E isto é uma questão muito prática, para nós parece-nos evidente, mas nunca ninguém nos deu uma resposta concreta de como é que se vai dar um serviço adequado a todos estes passageiros que chegam a Coimbra. E vamos ver mais para a frente depois em que é que isso vai tornar, não é? Rita, obrigado. O que é que isto tudo depois implica? Isto vai comprometer a competitividade do comboio face ao automóvel, como já vimos atrás, o que no limite vai significar que as pessoas vão optar por trazer mais automóveis para dentro da cidade, que é exatamente o oposto que se quer, não é? Vai comprometer até a competitividade do próprio metrobus, porque, pensemos, se os autocarros saem cheios de manhã de Coimbra B,
Então não vão servir naquela paragem a seguir, que é a Casa do Sal, onde há sistemas de park and ride, né? Depois as pessoas estacionarem e seguirem o transporte público. Se eles já vão cheios, ninguém vai querer usar isso para seguir para o centro da cidade. Também não vai servir a rodoviária, nem quem entrar ali na Fernão de Magalhães. Se os autocarros vão cheios, também não vão usar esse sistema na hora de ponta. Ou seja, a atratividade do próprio sistema de metrobus vai ser comprometida, não é? E depois também pensemos, nós estamos a falar de números atuais, 1,3 milhões de passageiros anuais, espetacular, mas se nós queremos atrair mais pessoas, fazer transferência modal do automóvel para transporte público, para comboio, para o que seja, então temos que pensar que temos que dimensionar também o sistema de transportes para essa afluência, não é? Então, isto vai comprometer os investimentos feitos do lado da oferta, que se fala hoje em dia, com a duplicação da linha entre Alfarelos e Pampilhosa, está a ser falado hoje em dia, a duplicação da via entre Figueira da Foz e Alfarelos, que permite aumentar a frequência e o número de serviços de comboios, mas se vamos aumentar esse serviço e essa frequência de comboios, vamos fazê-lo para quê? Para as pessoas ficarem em Coimbra B e depois não terem a resposta do Metrobus, ou seja, vamos trazer ainda mais pessoas para o funil que vai ser criado. Em Lisboa e no Porto já temos os passes a 40 euros, não é? Os passes intermodais intermunicipais. Coimbra ainda não o tem e mesmo assim tem uma utilização significativa do transporte público. Se implementarmos esse espaço, o que é que vai acontecer? Vamos querer que as pessoas usem o transporte público para depois serem forçadas a fazer transbordo em Coimbra B e provavelmente fazer um segundo transbordo para Sintuque para chegarem a outros pontos que não são servidos pelo Metrobus. E também compromete o interesse do comboio, como disse o Azor, da entrada do automóvel na cidade, com esses sistemas de park and ride que podiam ser criados. Coimbra tem um sistema pouco interessante de park and ride, que é a chamada Ecovia, que é um bocadinho sui generis, eu pelo menos não conheço outro sistema de park and ride na Europa, que é parques já dentro dos limites da cidade, para depois as pessoas apanharem autocarros, nós chamamos de carros pantofinhas, são autocarros que têm para aí nem 10 lugares sentados têm, são muito pequeninos. Eu não conheço outro sistema assim. Normalmente os sistemas de park and ride são parques de estacionamento fora dos limites da cidade, que permitem às pessoas apanharem um serviço de transporte rápido, de alta fiabilidade e de alta capacidade. O comboio, tipicamente. Se nós vamos estar a dizer às pessoas para estacionarem o carro em Souselas ou em Taveiro, para depois apanharem um comboio, para depois saírem em Coimbra B, para depois apanharem o Metrobus até à Baixa, para depois apanharem o autocarro até aos Olivais, se calhar, eu pelo menos se pudesse escolher, eu ia levar o carro até ao limite, até dentro da cidade, porque o tempo que eu vou demorar em transporte público não vai ser todo competitivo. Então, o que é que propomos, Duarte? Ok, o que é que propomos? Nós tomámos como base o plano de reabilitação da ARU, Frente Rio, portanto a área de reabilitação urbana da Frente Rio, é um plano de 2011, se não estou em erro. Previa uma série de arruamentos paralelos, na verdade só dois, entre o Rio e a Fernão de Magalhães, e portanto pegando nesse plano nós pensámos como é que poderíamos implementar um traçado alternativo de Metrobus que não implicasse o encerramento da linha ferroviária até a Estação Nova. Por que é que podemos pensar nestes traçados alternativos? Porque estes metrobuses, ao contrário do metro ligeiro de superfície, são veículos muito mais pequeninos, com raios de curvatura muito mais pequenos. Portanto, esse foi também um dos pontos positivos que foi lançado quando a mudança de metro ligeiro para metrobus, é que são veículos mais pequenos e são muito mais fáceis de implementar. Ora, se estes veículos são mais fáceis de implementar, vamos tirar partido destas capacidades. E, portanto, já não há problema em fazer curvas apertadas em frente à Estação Nova, que é basicamente o que propomos ali, e depois o sistema, portanto, as variantes podem, de grosso modo, tomar duas alternativas. A primeira é para o Fernão Magalhães, que sim, é um eixo com muito trânsito automóvel, mas temos que nos perguntar, quer dizer, se vamos construir um eixo de transporte público, o que é que vamos tirar? Vamos tirar o carro, o automóvel privado, ou vamos tirar outro meio de transporte público, ou vamos tirar árvores, não é? É uma discussão que está muito presente hoje em dia. Portanto, nós achamos que uma das melhores formas de incentivar o transporte público é desincentivar o transporte individual. Portanto, ao limitarmos o trânsito neste troço da Fernão Magalhães, entre esta rotunda do Arnado e a Estação Nova,
Podíamos implementar um meio de alta capacidade, que é o Metrobus, e depois seguiria pela Fernão Magalhães até Coimbra B, e naquela zona, na zona norte da Fernão Magalhães, temos imenso espaço. Temos 6 vias, mais vias boas, mais estacionamento, portanto há imenso espaço. O único problema, o único entrave, era precisamente entre a Rotunda do Arnado e a Estação Nova, mas é uma escolha que a cidade tem que fazer. Quer dizer, queremos continuar a ter muitos automóveis na Baixa, ou, por outro lado, queremos ter pessoas a andar a pé, transporte público, etc. Os outros traçados alternativos passavam, sobretudo, naquele novo arruamento paralelo entre a Fernão Magalhães e o Rio, portanto, que é a variante 2 e 3, exatamente amarelo, e esta, para nós, até seria a solução que, quer dizer, conseguia conjugar, de certa forma, os compromissos. Portanto, não perturbávamos tanto a Fernão Magalhães nesta zona entre o Arnado e a Estação Nova, e, por outro lado, usufruíamos deste novo arruamento construído entre a Fernão e o Rio. Uma pequena curiosidade, este traçado chegou a ser avaliado no projeto Metro Mondego em tram-trem, mas depois, por alguma razão, foi abandonado e não se voltou para a cidade. Porque incomodava o tráfego automóvel. Portanto, estas questões repetem-se, não é? Vamos a ver que os aspectos negativos continuam a repetir-se. Vamos à próxima dica. Pronto, e no fundo o que poderíamos ter nesta variante 3 é manter todas as características do Metrobus, portanto, o entroncamento em T junto na paragem AMI, junto à Estação Nova, junto à loja de cidadão, não é? Que é, só por acaso, a estação com mais passageiros de todo o sistema de Metrobus, que está previsto, claro, quer dizer, nos poucos estudos de procura que foram divulgados, esta é a estação com mais passageiros previstos. E é o também porque já beneficia dos passageiros que vão ser angariados à Estação Nova. Portanto, ao encerrar a estação, vamos conseguir captar 1.300.000, quer dizer, achamos nós, ou acha Metro Mondego, vamos conseguir captar estes 1.300.000 passageiros para o sistema de Metrobus no geral. Nas diversas comunicações que tivemos com a Câmara, um dos pontos, ou uma das críticas, era que o Metrobus e o comboio não podiam ser meios de transporte concorrentes. E o que nós tentámos explicar precisamente, acho que fazemos isso no próximo slide, é que não são concorrentes, mas complementares. Isto é, o comboio serve toda a gente, serve o tráfego regional, portanto, serve toda a gente que quer chegar da região, o Luís já explicou, Figueira, Entroncamento, Pombal, Aveiro, Guarda, Mortágua, até ao centro da cidade, e o Metrobus, por outro lado, não serve a estas pessoas, não é? O Metrobus só vai chegar ao Lousã e só vai chegar ao Zuc, como podemos ver neste diagrama. Portanto, eles não são concorrentes. Os comboios não vão nunca chegar ao Zuc, nem nunca vão chegar ao Lousã, infelizmente, nem o Metrobus vai chegar alguma vez à Figueira da Foz, ou à Aveiro, ou à Guarda. Portanto, ter os dois meios de transporte naquele canal é o que, no fundo, traz mais benefícios a todos estes passageiros. A coexistência de Metrobus e comboio não põe em causa a sustentabilidade económica do Metro Mondego. Esta também é uma crítica engraçada, porque um dos argumentos apresentados era que, se o comboio estiver, se mantivermos o comboio, não vamos ter passageiros suficientes para alimentar o sistema de Metrobus e o sistema vai dar muito prejuízo. O que não é verdade, porque o que nós vimos naquele troço entre Coimbra B e a Estação Nova é que espera-se, em média, 11.600 passageiros por dia. O número de passageiros servidos atualmente ronda os 4.000, 4.500, se não estou em erro. Portanto, mesmo se nós subtrairmos os passageiros da ferrovia que utilizam este troço atualmente, nós não chegamos sequer ao número de passageiros que servem só um ou que serve a linha do hospital. E essas linhas também não são postas em causa. Portanto, novamente, ter estas duas linhas em paralelo, elas até se complementam, porque os passageiros dos comboios podem sair do Metrobus e assim alimentar também o próprio sistema do Metrobus. Esta é uma engraçada e tu sabes, não é? Quantas pessoas são de Coimbra aqui que estão connosco? Se pudessem levantar mais ou menos metade, ok. Então, quem é de Coimbra conhece certamente este mantra, que é a cidade está divorciada do rio, é preciso ligar a cidade ao rio, e isso parece ter sido
tem sido algo repetido, desde que eu me lembro de ouvir discurso político local, isso tem sido repetido muitas vezes. E isso, pelo menos eu e o Eduardo concordamos, é algo importante de se ter numa cidade. Se tens um espelho de água, se tens um rio, se tens um lago, se tens mar, é importante que a tua cidade esteja em conjugação com isso mesmo, porque as pessoas gostam de usufruir dessa frente de rio, do que seja. Agora, o que nós achamos é que a linha de comboio não põe isso em causa, necessariamente. Se não vejamos, o que nós temos aqui é o projeto que, entretanto, já foi realizado e já foi concluído, do Passeio da Marginal, que fica localizado entre o rio, como é óbvio, e a linha de comboio. Isso era uma coisa que Coimbra não tinha, aquilo era uma estrada com passeios exíguos, com muito estacionamento, mas sem nada que fosse atrativo para o peão, para o ciclista, para quem fosse, para realmente usufruir do rio. Ora, isso era o primeiro passo, e o passo provavelmente mais importante, criar uma frente de rio que fosse de se usufruir. E isso já está feito. Depois, o que temos aqui, já vemos a obra concluída, e percebemos ali, se puderes andar para trás, desculpa, percebemos ali o comboio, aquilo que nós vemos entre o comboio e o passeio em si, não faz parte da infraestrutura ferroviária. Aquilo que nós temos ali era a estrada que estava prevista ser feita naquele projeto, que entretanto, e bem, no nosso entender, foi abandonado e vai-se decidir que toda a marginal vai ser pedonal. Ok? Mas entretanto, esse trecho ainda não foi concluído, ainda vão ter que adaptar isso para que tudo ali seja pedonal. E percebemos então que se calhar é importante para as pessoas que não só, ok, temos aquele passeio na beira-rio, mas queremos chegar aqui da Fernão de Magalhães até ao rio. E a linha de comboio realmente impede que isso se faça, não é? Porque aquilo está vedado, não podemos atravessar a linha de comboio em qualquer ponto, como é evidente. Mas nós temos ali, um bocadinho mais a norte, junto à Segurança Social, para quem conhece, uma passagem de nível que funciona há décadas, sem problemas nenhum de segurança, nunca houve problema qualquer, e que antes de se encerrar ali a estrada da Beira-Rio para obras, tinha centenas de pessoas a atravessar todos os dias, porque as pessoas estacionavam o carro ali junto ao rio, para depois irem para os edifícios de escritórios que estão aqui à direita na foto. Mas pronto, mesmo que isso não possa ser replicado, como estava previsto pela Câmara Municipal, com outras passagens de nível, outras duas, uma aqui junto ao Largo do Ornado, outra ali mais à frente, mais perto da estação, que achamos nós não haveria qualquer problema de ligação entre a cidade e o rio, porque se temos um passeio que é possível usufruir realmente dessa frente do rio, e se conseguimos chegar da Avenida de Magalhães até ao rio, digamos que o divórcio entre a cidade e o rio termina, não é? Mas mesmo que isso não seja possível, nós conhecemos várias cidades europeias e não só, que têm infraestruturas ferroviárias muito maiores do que este de Coimbra, que têm frentes de rio ou de mar ou de lago muito mais importantes do que o Rio Mondego é para Coimbra e que conjugam as duas coisas. E não é preciso ter nenhum curso de engenharia, acho eu, para perceber que isso dá para fazer. Aqui temos Amsterdão, com uma estação central absolutamente gigante entre o centro histórico e o mar interior da Holanda, e resolve o problema com passagens inferiores, que não é nada muito sofisticado, não é? Em Viena, eles têm um riozinho que se chama Danúbio, e tem uma linha de comboio ao longo de todo o Danúbio, enquanto passa em Viena, não é? E o que eles fazem, apesar de terem aqui este parque linear gigante, com navios de cruzeiro criativos e uma intensidade de usos que Coimbra nunca na vida poderia ter, ele resolveu o problema fazendo passagens superiores em conjugação fluidificada que ali vemos e que é possível fazer ao longo de toda esta linha. E vemos também Bragança, também fica na Áustria. Isto aqui é uma frente de lago e como provavelmente tem velocidades menores nos comboios e se calhar menores frequências, resolveram o problema com passagens de nível também noutras cidades, como estamos ainda avançando, Badalona, isto aqui é tudo em Catalunha, Tarragona e Mataró. Eles têm a principal linha de Catalunha a correr mesmo junto à costa e não consta que as pessoas não vão à praia por causa da linha de comboio. Tem passagens superiores, passagens inferiores e vemos ali que tem até a piscina da cidade do outro lado da linha de comboio. Coimbra
poderia fazer algo semelhante. Nós aqui no exercício que fizemos temos uma passagem superior associada à estação, que é à direita, uma passagem superior que poderia ser feita junto com o edificado novo que se fizesse ali. O que não falta são soluções técnicas, o que parece faltar em Coimbra é talvez vontade política ou algo assim. E para além deste convívio da cidade com o rio, existe também o facto de que toda esta zona aqui, entre a Fernando Magalhães e o rio, está muito, muito degradada. Isto é um facto. Está cheia de armazéns abandonados, de terrenos abandonados e de oficinas da ex-Refer, antigamente era do DCP, que foram desativadas já há mais de 10 anos. E nós vemos ali que ocupam mais ou menos 37% desta área que estamos a falar. A linha de comboio em si não ocupa tanta área assim, mesmo que ocupasse, todo este canal já está reservado para o metro Mondego, ou seja, vai estar sempre ocupado por infraestrutura. Então, facilmente percebemos que o que é importante fazer aqui é usar o solo desocupado e os edifícios abandonados para, sim, densificar, criar habitação, que é preciso nesta zona, edifícios de escritórios, locais de trabalho, locais culturais, tudo aquilo que a cidade achar que é importante ter no seu centro, porque isto é mesmo o centro da cidade, isto é a baixa da cidade. E Coimbra pode fazer isso, já os próprios terrenos e oficinas da Refer já estão desocupados há imenso tempo, já podia ter feito alguma coisa em relação a isso, em conjunto com a infraestrutura de Portugal, tal como se fez noutras cidades da Europa e do mundo, mesmo junto a linhas de comboio, com uma intensidade de usos, que Coimbra, pelo tamanho que tem, nunca na vida terá, e podemos ir avançando, porque o que não falta são exemplos na Europa e no mundo, cidades todas também, Parada ali é mais ou menos também Coimbra, Girona a mesma coisa, têm linhas a atravessá-las à superfície, com habitação, escritórios, hotéis, mesmo junto à linha, não me consta que haja grandes problemas de convivência na cidade por causa disso. São problemas que se resolvem, lá está, com soluções técnicas mais variadas. Lisboa, mesmo problema. Sabendo tudo isto, será então, vale a pena, isto é a questão que fazemos no âmbito da petição que fizemos ao Parlamento, não? Vale a pena alterar o projeto e perder mais tempo, porque sabemos que a Metro Mondego já foi constituída em 1995, por aí, mais coisa menos coisa, estamos em 2023, e ainda não há nada no terreno que as pessoas possam usar, não existe um meio de transporte. Mas nós percebemos que aquilo que estamos a falar aqui concretamente sobre o encerramento da estação é uma empreitada, que é entre Coimbra B e a Portagem, que ainda, na verdade, começaram agora as obras junto a Coimbra B. Todo o resto do projeto, todas as empreitadas, podem decorrer até ao fim, sem qualquer problema, sem que o adiamento do resto do projeto tenha impacto na entrada e funcionamento do Metrobus em si. Pode avançar, por favor. E uma questão muito importante é que as populações da linha do Alazã, Miranda do Corvo, Serpins, não sejam mais lesadas com o atrasar de tudo isto, porque em 2010 deixámos de ter o comboio, que nos permitia chegar rapidamente ao centro de Coimbra, e hoje em dia tem que fazê-lo em caminhonetas, numa estrada muito sinuosa, numa viagem que eu já fiz e que não é nada agradável. Com o que nós estamos a propor, é possível que o resto da rede do Metrobus entre em funcionamento assim que eles se despacharem com as obras, e assim que tiverem as viaturas para o fazer, conseguindo as pessoas de Alazã chegar aqui ao Largo da Portagem e, inclusivamente, ir pela linha do hospital até à Praça da República e os hospitais da Universidade de Coimbra. Também não está em causa, como já foi dito muitas vezes pelos responsáveis políticos, o acesso a financiamento europeu, porque se o fosse também já o tinham perdido, porque as obras tinham que ser feitas até ao final de 2023 e nunca na vida vão conseguir fazer isso até ao final deste ano. Então, todo o projeto de Metro Mondego já foi englobado no quadro PT 2030, que permite que as obras vão até 2033, mais ou menos. Portanto, toda esta alteração que nós estamos a propor teria mais do que folga temporal para ser feita. Pelo que concluímos, do nosso entender, sim, vale a pena fazê-lo.
Aqui deixamos só os pontos-chave, depois se tiverem questões também gostávamos de ouvir a vossa opinião depois no final. O Miguel, entretanto, também vai falar sobre questões relacionadas com o Metrobus e não só. Mas pronto, obrigado por nos ouvirem e estamos à espera das vossas questões e dos vossos comentários. Obrigado. Boa noite, o meu nome é Miguel Dias, eu pertenço a um pequeno coletivo de ativistas climáticos que opera aqui em Coimbra e na região. E eu venho-vos falar de outra luta local que está muitíssimo relacionada com esta luta pela manutenção da estação de Coimbra A, tem a ver também com o Metro Modelo. E eu começava, depois de eu ouvir esta apresentação, eu começava pelo primeiro grande ponto de contato. Tudo o que vocês vão ouvir, ou já ouviram e vão ouvir da minha parte, tem uma característica comum, que são obras estruturantes para a cidade de Coimbra. E nenhuma delas foi verdadeiramente discutida com a população. Tudo isto foram estas decisões de se optar por um metrobus em vez de termos um metro de superfície, encerrar a estação. Todas estas decisões foram tomadas em circuito absolutamente fechado, sem qualquer discussão pública digna desse nome. E isso leva depois, na minha opinião, a erros crassos nas opções tomadas para a cidade. E como vocês acabaram de assistir, não falta massa cinzenta, massa crítica em Coimbra para encontrar soluções bem melhores que aquelas que nos são apresentadas hoje. Portanto, a luta do clima-ação, a luta foi esta do clima-ação. Na verdade, foi uma luta na qual fomos envolvidos, é uma luta que no fundo não deveríamos ter que ter. A nossa luta, basicamente, é contra um traçado de um novo sistema de mobilidade coletiva na cidade. Portanto, no fundo, lutar contra tudo o que nós, enquanto ativistas climáticos, defendemos. Portanto, nós, como ativistas climáticos, uma parte forte do nosso discurso é que, efetivamente, queremos transportes públicos, eficientes, rápidos, que possam ser alternativa ao carro. E esta luta obrigou-nos, precisamente, a lutar contra isso. Neste caso, em concreto, para quem não é de Coimbra, não sei se conseguiram acompanhar isto, ainda houve algum eco na comunicação social, tem a ver com o traçado da linha do Metro Mondego, que prevê o abate de quase 800 árvores. Nós, na realidade, sabemos que são mais. 800 árvores são aquelas que estão nos mapas públicos, porque a Metro Mondego adquiriu terrenos privados, transformou-os em estaleiros e o número global de árvores abatidas é muito superior às 800. Dito isto, eu ia dividir a apresentação num breve historial. Eu agradeço a eles porque já fizeram parte do historial para mim, e depois eu acho que seria interessante aqui partilhar um pouco algumas das ilações que eu tive enquanto ativista climático. Estamos aqui numa conferência de ativismo climático, de justiça climática. Eu acho que, sobretudo, partilhar de facto essa experiência, porque acho que vocês vamos ter muitas lutas destas em diversas partes do país. Como foi aqui dito, o Metro Mondego não é um metro, não é um metro, não é um metro de superfície, é de facto um autocarro elétrico com uma linha dedicada e imensa engenharia que eu não fazia a mínima ideia. Lá está. Esta discussão passou completamente ao lado da cidade. E eu, e muitos outros, só nos apercebemos desta engenharia toda e desta obra e desta pegada, já a obra estava, de facto, em andamento. Aqui não vamos agora discutir, enfim, se a opção não deveria ter sido uma opção
de efetivamente o método de superfície ou não, mas não deixa de ser verdade que, possivelmente, se a opção tivesse sido o método de superfície, não estávamos agora aqui a discutir a questão do encerramento da estação A, apesar de haver ali outras questões de um projeto inicial em que eles, como fui há pouco informado por eles, em que eles também previam uma bitola europeia e não garantiam, digamos, a continuidade da estação. Mas, idealmente, era assim que de facto devia ser. Devia ser um trem com uma bitola ibérica e permitia, de facto, esta interligação entre a linha da Lausanne e a linha nacional. O que se passa então com o método de Mondego, o que é que nos trouxe à luta? No passado mês de março, soubemos pelo Jornal Público que uma obra com potencial elevado de descarbonização, para nós, a nosso ver, o método Mondego, implicava o corte de 800 árvores urbanas. Dizer-vos que 800 árvores urbanas, de facto, são efetivamente muitas árvores. E quem sabe, e quem acompanhou, enfim, aquilo que se tem passado a nível da gestão dos parques arbóreos em Coimbra, sabe que é absolutamente dramático, porque nós vamos perder agora 800 árvores com o método Mondego, mas temos vindo a perder muitas mais, enfim, em anos anteriores. Uma das coisas que na altura, à medida que fomos conhecendo melhor o processo, uma das coisas que mais nos chocou é o facto de a maior parte das árvores não são abatidas porque conflituam com o canal do autocarro. Portanto, a ideia, aliás, a ideia é um pouco a percepção, enfim, da maioria dos cidadãos, é que vão abater as árvores porque elas estão no caminho do autocarro. Não é isso que se trata. Nós temos exemplos de inúmeros cortes de árvores que são feitos completamente fora do canal. Temos a Praça 25 de Abril, em que tínhamos 28 árvores numa praça, apenas 4 conflituavam com o futuro canal do Metrobus e abateram-nas rigorosamente todas. Nós temos ali, junto à estação de Coimbra A, temos ali um espaço que é extremamente amplo, são ao todo 5 ou 6 vias automóveis e há 2 filas de árvores de 80 anos. E eles conseguem fazer um desenho de traçado que abate as 2 linhas de árvores. Entre as 2 linhas de árvores temos no mínimo 15 metros. Portanto, é fantástico, é impressionante como é que se consegue, de facto, fazer um desenho deste à revelia das árvores. Esta luta começou tarde. Não sei se vocês fora de Coimbra sentem o mesmo, mas de facto, não sei se vocês também sentem o mesmo, mas há efetivamente esta questão os ingleses chamam stand-by effect. Estamos todos nós vamos lendo, todos nós vamos tomando conhecimento de situações que potencialmente nos desagradam, que potencialmente nos chocam, mas ninguém toma a iniciativa. E foi um pouco isto que também aconteceu aqui em Coimbra durante quase 2 meses, até que a Maria João Feio, que é bióloga e é moradora local da Avenida Navarro, até que ela finalmente tomou a iniciativa e iniciou uma luta por um plátano centenário que existia no local. E foi a partir daí que finalmente entramos primeiro em Climação, conjuntamente com ela, entramos de facto nesta luta. Tentamos de tudo, fizemos uma petição pública, tivemos quase 2.000 pessoas a assinar, fizemos várias assembleias populares, fomos à reunião da Câmara, inclusivamente apresentamos para o local onde eles previam abater o plátano centenário, apresentamos um desenho alternativo. Imaginem, esse desenho acabou por ser truncado pela própria Metro Mondego. Nós tivemos uma reunião com o Metro Mondego,
em que propusemos à Metro Mondego de apresentar no espaço de 3 dias um desenho alternativo que salvaguardasse todos os pressupostos que eles tinham para aquele local. O desenho foi feito, obviamente, foi feito por arquitetos que estão ligados ao Climação Centro e foi entregue. Acabou por chumbar. Nós fomos verificar o chumbo e demos-nos conta que os dados técnicos que nós colocamos no desenho foram trocados, foram falseados. Eles alteraram-nos para arranjar uma desculpa para nos chumbar o desenho. Foi tão simples quanto isto. E eu também estou curioso para saber isto da vossa parte. Todo o diálogo tanto com a Câmara como a Metro Mondego foi um diálogo na base de uma decisão já tomada e uma intransigência quase inqualificável. Portanto, extremamente difícil tentarmos fazer o que fosse. As árvores, nomeadamente o plátano, acabou abatido no dia 12 de setembro. Foi batido pelas 8 da manhã. Não houve qualquer aviso à população. Abateram, vocês têm que imaginar, a Avenida Medina Mar é uma das avenidas com maior volume de tráfego de Coimbra. Não houve um único aviso à população. O abate da árvore foi como que uma afirmação política. A gente abate a árvore e acabou-se a discussão. Obviamente não acabou, nós continuamos na luta e a própria Câmara, perante a indignação da cidade, lá está, esta história do stand-by effect. Muita gente se indignou, mas efetivamente muito pouca gente se mobilizou presencialmente para lutar por uma alternativa. Mas efetivamente a Câmara posteriormente veio ao público a dizer que efetivamente estava a estudar os planos de abate e que iria rever os planos de abate árvore a árvore. A verdade é que esta proclamação foi feita há 6 meses e ainda continuamos à espera de ver esses planos que permitiriam salvar árvores. Entretanto, abateram mais de uma centena de árvores no Hospital da Universidade, que tinha um corredor verde que foi construído, foi plantado na altura em que construíram o hospital, portanto estamos a falar de árvores com mais de 40 anos de idade. Quando elas finalmente ganharam volume e copa, foi tudo abatido. O que é que eu, pessoalmente, e o movimento, o que é que nós retiramos de ilações desta luta? Uma, devo pôr exatamente nestes termos, é a incompetência generalizada tanto dos serviços como dos decisores políticos. Para nós é absolutamente inacreditável como é que este tipo de traçado, que é feito à revelia da Carta da Estrutura Verde da cidade, portanto, existem instrumentos de planeamento, como é que estas cartas, como é que estes planos de abate passam? Para nós isso é absolutamente incrível, passaram por todos. Passaram um estudo de impacto ambiental, que está a ser contestado ainda em tribunal, mas em princípio passou pelos executivos da Câmara, passou pelas CCDRs, passou por toda a gente. Portanto, ninguém em nenhuma destas estruturas colocou nenhuma objeção ao abate de 800 árvores urbanas. É absolutamente incrível. É claro que nós, enquanto cidadãos, também temos a nossa responsabilidade de responder isso. A discussão pública foi pouco participada, embora houvesse quem participasse nela. Mas também dizer-vos com toda a clareza que essa discussão pública praticamente não existiu. Não houve uma única maquete, uma obra tão estruturante como o Metro Mondego. Não houve uma única maquete exposta na Câmara para o cidadão comum. Eu sou um simples professor de inglês, não sou arquiteto, para que o cidadão comum pudesse consultar. Não houve, nos sites online, não havia fotomontagens que a gente pudesse observar os planos, enfim, de uma forma um pouco mais
concreta. Portanto, nada disto aconteceu. Portanto, e lá está, em relação ao fecho de Coimbra A, a maior parte da população, ainda hoje, muita gente não sabe que a estação vai fechar. Portanto, depois, outro aspecto que aqui já foi referido, um segundo ponto de contato, que é sempre este. Há aqui uma aposta, enfim, num projeto de mobilidade coletiva, que genericamente, obviamente, apoiamos, mas dentro desta proposta, infelizmente, o carro continua sempre a manter a prioridade. Ok, muito rápido terminar? Ou... Pronto, só em relação ao carro, dizer-vos que, por exemplo, em relação ao abate do plátano, o tal plátano centenário, as declarações da Metro Mondego foram muitíssimo claras. Aquela solução que eles propunham para aquele local era aquela que servia melhor o tráfego rodoviário. Ponto. Está assim dito pelos diretores da Metro Mondego no Jornal Público. E lá está. Nós achamos que o sucesso do próprio Metro Mondego, apostando, enfim, na prioridade dada ao carro, não querendo buscar um carro, está posto em causa. Outro aspecto que é importante nós termos em mente enquanto ativistas climáticos é esta constante invocação do combate às alterações climáticas. Hoje em dia cometem-se atentados ambientais invocando a questão climática, que é basicamente o argumento que mais vezes tivemos que ouvir da parte da Câmara Municipal. Era esta questão climática. Quando na realidade parece-me a mim e a muita gente que, digamos, abater sumidores de carbono e árvores adultas que contribuem, enfim, ajudam imenso na adaptação às alterações climáticas do futuro, não me parece ser uma solução. Até porque, lá está, vamos outra vez à questão dos mapas que nós não entendemos. O autocarro, de alguma maneira, é mais flexível. Não é? Acontece que há locais onde eles abatem árvores porque os autocarros, supostamente, não fazem rotundas. Vocês acompanharam isso, também sabem que esse foi um dos argumentos muitas vezes usado, mas o mesmo autocarro, noutros locais da cidade, como por exemplo junto ao Hospital Pediátrico, também. Estou-me a pedir aqui para abrir a discussão, eu vou já abrir. Eu também só queria referir mais um ou dois aspectos. A lógica da grande obra pública mantém-se. Quando vem a obra pública, arrasa tudo. E não há preocupação na própria obra pública de mitigar. Isso, de facto, também coloca interrogações. Eu estive há dias numa conferência com outros movimentos que têm muitos semelhantes, nomeadamente o Jardim da Parada em Lisboa. E possivelmente, porque eles começaram a luta deles mais cedo, mas a verdade é que eles, com a luta deles, conseguiram, nomeadamente, reduzir os poços que eles iam fazer de formulação de 2 para 1 e conseguiram, eles, enquanto movimento, com as propostas deles, conseguiram fazer aquilo que as pessoas que estavam a planear não fizeram. Foi mitigar o impacto da obra. E acho que está a haver muito pouca mitigação. Eu terminava só com mais um alerta, mais outro exemplo extraordinário de como é que hoje em dia o argumento da descarbonização serve todo o tipo de propósitos. Em Coimbra, a atual vereadora responsável por esta pasta publicamente defende
a construção de mais um viaduto automóvel. Um viaduto automóvel que vai passar por cima da Mata Nacional do Chopal. E a razão principal que ela invoca é a descarbonização. Ela diz que tem que fazer um viaduto automóvel sobre o Chopal, e falar de uma autoestrada, de uma via com perfil de autoestrada, 4 vias, para, digamos, descongestionar uma rotunda e dessa forma, descongestionando a rotunda, poupar carbono. Os nossos decisores políticos ainda hoje até hoje ainda não perceberam que se queremos realmente descarbonizar a mobilidade, temos que reduzir o número de automóveis que circulam, e com mais vias automóveis não vamos lá de certeza. Queríamos então agora ouvir-vos. Espero que tenham questões para nós, ou comentários, sobretudo se estiverem em contra. Tem muito mais piada se estiverem em contra aquilo que nós temos a dizer. Mas se estiverem a favor também pode ser, não deixa de ter, não é? Pode ser. Força. Mas vou ficar aqui sossegado. Sou o António, sou da Ecola de Portugal, somos uma associação de promoção da sustentabilidade no geral, mas a nossa área mais de ação é a mobilidade. Estou completamente boca aberta, porque eu estava completamente a leste disto. Tenho pena que não esteja aqui alguém para fazer o contraditório, ou para levar connosco, e com o mau feitiço que nos apetece ter por causa de uma coisa dessas. Deixa-me fazer uma nota prévia. Eu fiquei com 327 perguntas para vos fazer, mas faço, espero ter um bocadinho com vocês depois. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a uma coisa que vocês disseram das baterias e por aí fora, porque vamos parar de fazer favores aos fósseis, por favor, para só durarem 10 7 anos é porque alguma coisa está muito mal. Não faço ideia, se pode carregar, a maior parte dos tratamentos podem ser feitos em todas as comunidades e sociedades e mais lento. Portanto, então, alguma coisa nesse projeto, se é isso que está no projeto, alguma coisa está muito mal. O que é que acontece em seguir? Essas baterias não é uma preocupação, vão provavelmente ter longas segundas vidas, a recuperar a sua capacidade outra vez para perto dos 100%, a armazenar energia eólica, solar e tal. Isto estima-se, porque ainda não chegámos lá, portanto agora a começar a dar segundas vidas às primeiras baterias dos carros elétricos, mais 20, 25 anos pelo menos. E depois serão 100% recicláveis, e sendo que, inclusive, boa parte dos metais preciosos e por aí fora são reutilizados. Okay? Pronto. Isso dos 7 anos é que nos está a fazer realmente muita espécie. Uma coisa uma das perguntas logo óbvias. Portanto, eles vão criar uma via nova e a via Coimbra A vai servir para o metrobus também, é isso? Sim, com menor impacto, portanto, com mais travessia. Deixa de haver o problema das travessias, mas... Pronto, exatamente. Eu faço muita espécie e eu tenho andado muito a estudar ferrovia, porque há uma grande... anda tudo megafone, os políticos todos megafones a dizer que há uma grande aposta na ferrovia, e depois vai saber isso resume-se na realidade em tirar 20 minutos de Lisboa-Porto, ou pouco mais do que isso. Que é importantíssimo. O eixo estruturante Algarve-Lisboa ainda é mais importante, que é muito grave, e depois com a ligação ao resto, à Espanha e à Galiza e à Europa, etc., é importantíssimo, para começarmos a ter o Red Eye de comboio. Não há, em Portugal não há, no centro da Europa tem uma utilização maluca, cá não há, e a utilização entre países, inclusivamente. A maior parte das pessoas que vão para Estrasburgo e por aí fora, etc., que nós pagamos pelos ordenados, no centro da Europa fazem isso tudo de ferrovia. Cá os nossos vão de avião. Mas andar a não fechar, eu também já não me lembrava que tinha sido em 2010 o fecho da linha da Lousa. Isto é uma. Portanto, eles o que vão fazer é passa a parar tudo em Coimbra B, vamos ter um congestionamento jeitoso, e este ramal passa a. Em vez de estar a apostar novamente na Lausanne, em frutificar, em pôr estas pessoas todas da área metropolitana, digamos, felizmente não é, né? Felizmente é a área paisagística de Coimbra, a fazer estes movimentos pendulares em ferrovia.
Sendo depois, o que estavam a dizer também em relação aos parques dissuasores gigantes, o importante não é a ferrovia. A ferrovia é um dos elementos que interessa ali é integração intermodal, ou seja, eu chego ali e deixo o carro porque tenho trotinetes, scooter, portanto, tudo que é partilhado, tem tudo que é transporte público e TVDs e por aí fora. Interface. Isso é que é e só assim se consegue. E fala-se muito nisto, mas eu tenho andado a ouvir especialistas e grandes defensores da mobilidade sustentável dizer que o problema está nos políticos não terem coragem para dizer às pessoas de Castelo Branco, se calhar que ainda também, que é não há gente suficiente para a ferrovia pesada ser rentável. E o que eu contraponho é que não é para ser rentável. É para ser um serviço, é para descarbonizar e por fora. Já agora, outra pergunta. Há alguma compensação dessas 800 árvores ou foram abaixo e acabou? Olha, e ficam estas duas perguntas e chega e passa a palavra ao outro. A questão da compensação. Sim, o discurso político, claro. O discurso político é vamos compensar as árvores, porque cada árvore que cortamos, plantamos três. É o que eles dizem, o que acontece e o que nós temos dito é que não sentemos esta coisificação da árvore. Eu chamo isto de coisificação da árvore. Para estes autarcas, uma árvore é um objeto. É um objeto que se corta, tira-se ali, coloca-se ali. A verdade é esta. Nenhuma árvore jovem consegue substituir uma árvore adulta nas suas funções nos próximos 20, 30 anos. E a verdade é que nós precisamos destas árvores com copas frondosas para nos ajudar na adaptação ao calor, ao calor crescente que virá nos próximos anos. Nós vamos ter uma linha de metrópolis completamente despida. E eu costumo dar um exemplo aqui para quem conhece Coimbra. Coimbra tinha, na Avenida Mídio Navarro, tinha ali duas fileiras de plátanos centenários. Essas duas fileiras desapareceram. As árvores foram replantadas há 10 anos. Vejam qual é a mitigação que lá temos hoje. Passem lá num dia de verão e venham-me falar de mitigação, porque ela não existe. Portanto, de facto, eles prometem que vão plantar, mas onde não será muitas vezes no mesmo sítio, porque elas foram cortadas porque não podiam lá estar. A questão que depois se coloca é sempre a mesma. Aliás, o Presidente da Câmara já, de vez em quando, foge da boca para a verdade, de vez em quando lá diz: pois, mas em 2050 vocês vão ver que aquilo em 2050 está top. Mas será que nós temos esse tempo, esperar até 2050? Será que não podíamos evitar cortar estas árvores agora? Essa de facto é a grande questão. Nós, se calhar, aproveitamos para ouvir mais pessoas que queiram falar, que queiram perguntar alguma coisa e depois respondemos. Sim. Olá, boa noite. Vocês falaram de uma alternativa das praças são novas, não ser necessário haver alteração das datas para ser planeadas. No entanto, neste momento, às vezes, ver as obras a começarem a avançar, as obras literalmente obras a acontecerem muito perto da Praça da República. Sentem que isso compromete de alguma maneira essa possibilidade de estar alternativa? Obrigado. Mais alguém? Ainda temos algum tempo, não é? Sim? Olá, eu queria uma questão sobre escalar realmente esta luta dos cidadãos para outras instituições, por exemplo, para a União Europeia, caso não consigamos aqui realmente levar esta ação ao longo aqui dos nossos governantes. Se vocês estão e já consideraram integrar isto no Tribunal de Justiça Europeu, por exemplo, para tentar ver se alguma coisa pode ser feita contra. Obrigado. Podes ligar-me. Aqui um bocadinho. Sobre a questão das baterias, pronto, é a informação mesmo do projeto, a informação oficial da Metro Mondego. Sobre a questão de, havendo
o sistema de autocarros agora na frente de em vez do comboio, deixa de ser uma barreira tão impositiva, mas o atravessamento vai continuar a ser disciplinado, digamos assim. Não se pode atravessar em qualquer ponto. Vai haver semáforos, vão permitir os peões passar só em determinados sítios. Provavelmente até vão fazer, não sei, canteiros ou alguma espécie de barreira longitudinal à via. Não sabemos. Há muita coisa que não se sabe sobre este metro holandês e estaremos aqui nesta para falar sobre isso. Sobre a viabilidade da ferrovia, até pode ser um debate importante em alguns sítios, pelo menos, mas aqui neste caso específico acho que não se põe, porque estamos a falar de um serviço que está ativo e que tem gente a usar, porque se justifica ele próprio hoje em dia, não é preciso fazer mais nada, estamos só a falar de não retirar um serviço que beneficia toda a gente da região, sobretudo, não é tanto as pessoas de Coimbra em si, embora evidentemente seja muito importante para a Baixa, etc. Relativamente à questão das instituições europeias, queres só comentar um bocadinho? Sim. Nós entramos em contato com o gabinete da Comissária Elisa Ferreira, portanto, que é responsável pelo Liga-Rio, que é, no fundo, a parte da Comissão que aprovou este financiamento europeu ao projeto Metrobus, incluindo encerrar a estação. Nós fizemos mesmo essa pergunta e a justificação foi um bocadinho a mesma da nova administração do Metro Mondego, que isto já é uma decisão que vem atrás e, portanto, nós não vamos questionar. E também disseram outra coisa, que segundo os dados que temos atualmente, ou melhor, nós não temos dados atualmente que nos permitam contestar a decisão. O problema é que os dados que foram entregues, e essa tem sido uma luta muito grande da nossa parte, não vamos dizer tão falseados, mas estão mais ou menos enviesados. Por exemplo, ainda há 6 meses atrás, um professor da Universidade de Coimbra, importante, com um cargo importante sobre transportes, continua a dizer num artigo de jornal estes erros que nós tentámos denunciar aqui, que Coimbra A só serve para fazer shuttle entre Coimbra A e Coimbra B. Os comboios não ligam a lado nenhum. E essa tem sido a nossa primeira luta, é colocar a informação clara para toda a gente. 1,3 milhões de passageiros. Todos os comboios vão para 4 linhas suburbanas com alcance até 50, 75 km. E é só com base nessas premissas que temos que tomar decisões, e não com premissas enviesadas. A tua pergunta, portanto, as obras que existem tanto no hospital, em Coimbra B e na portagem, não comprometem em nada este troço. O Metrobus foi dividido em 4 troços, este troço em específico é só portagem Coimbra B, não necessita das outras obras para avançar, portanto, não, pode ser pensado em paralelo. Em relação a esta estação, és de Lisboa ou do Porto? Pronto. Não, é que, de facto, este caso não se está a falar muito, mas isto é o equivalente a encerrar Santa Apolónia em Lisboa, e ninguém propõe encerrar Santa Apolónia para pôr um metrobus para todas as pessoas regionais do Vale do Tejo pararem no Oriente e no Oriente fazerem com um metrobus. O mesmo para os passageiros da linha de Sintra pararem em Campo Lido e já não vão até ao Rossio, ao Cais de Sodré, quer dizer, ou no Porto. Ninguém imagina encerrar São Bento, não é? É exatamente a mesma história. E ainda disseste que era importante para alguém fazer o contraditório, mas nós também gostamos de fazer o contraditório para testar os nossos argumentos e queríamos fazer um contraditório aí num ponto que falaste, que é, nós achamos, isto agora já extravasa o movimento, mas é sobre a ferrovia regional, e a linha de alta velocidade é mesmo necessária. Porquê? Lisboa, Porto, Braga, Vigo é a maior conurbação da Península Ibérica. Temos 8 milhões de pessoas aqui. E o que é que acontece atualmente? Nós não podemos ter mais comboios para a Figueira, para a Aveiro, porque a linha está completamente abarrotada. Quer dizer, às vezes os alfas nem sequer podem andar à velocidade máxima porque tens comboios de mercadorias, comboios suburbanos. Portanto, sim, venha à linha de alta velocidade para descongestionar a atual linha do Norte para podermos ter mais serviços de proximidade. E em vosso caso, às vezes, tem que ser pergunta, sem as verbas, não serve nada. Exatamente. E por isso, agora se calhar temos de tocar aqui num ponto que é muito sensível, que é por isso é que é muito importante manter a bitola ibérica, que é para manter esta capilaridade da rede. E temos pena que o atual Executivo continua a bater na tecla da bitola europeia, que vai criar uma ilha ferroviária no país, o Executivo local, sim. E o último ponto, em relação ao Park and Ride, quando o Luís falava da ADN e as Souzelas, são populações a 10, 20 km. A intermodalidade é muito importante, mas o meio ideal é o comboio.
Aconteceu, por exemplo, no executivo anterior, criarem-se linhas de autocarro destas povoações, partindo da estação de comboio para vir para a cidade, demoravam o dobro do tempo do comboio. E não só, a frequência era inferior ao do comboio. Aqui é uma questão de sustentabilidade económica e ambiental. Se tens ali um meio de transporte de alta capacidade que já faz este serviço, por que é que vais criar outro? A vossa proposta é que se crie o outro, mas num trajeto paralelo. Sim. Rodoviário. É a vossa Sim. proposta. O que nós propomos é que ambos os sistemas, o ferroviário e este Metrobus, este BRT, existam em complementaridade. Sim, mas que é como faz depois sentido. que o Metrobus passe para o rodoviário existente. Sim, aqui na cidade, não é? Para chegar a Coimbra B, que use ou as vias existentes ou as que vão ser criadas aqui paralelamente à linha de comboio. Sim. Sim. Mais questões para terminarmos a ronda, talvez? Não? Ali? Boa. Vamos mais, vamos mais. Paulo Coelho, Partido Ecologista dos Verdes. É curioso, de facto, o que se falou aqui é extremamente importante e acho que não é suficientemente valorizado. Desde logo porque se assume que há um divórcio entre a população e os políticos. Eu não sou político profissional, apenas me assumo como político e como porta-voz daquilo que os cidadãos e as cidadãs pretendem. E também nesse sentido já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes anteriormente, ainda que em circunstâncias particulares, estávamos em plena pandemia, mas não foi por isso que deixámos de nos ouvir e de levar as nossas propostas onde temos voz. E aquilo que parece, mais uma vez, é que há um certo autismo de quem está à frente e de quem governa a nossa cidade de Coimbra, porque, mais uma vez, quer fazer uma ilha. Foi aqui referido muito bem da importância da ferrovia. Eu vejo a ferrovia de uma forma um pouquinho diferente, como algo complementar, e pegando até nas palavras do professor Tão da Universidade do Algarve, que é especialista nesta matéria, aquilo que ele defende é que se fala na rede ferroviária e não em linhas de comboio, porque o que nós precisamos verdadeiramente é, ao longo do país, de ter essa conectividade, essa capilaridade, como falava também o Miguel, no sentido de que a pessoa possa entrar em Faro e sair, por exemplo, na Lausanne. Portanto, quando nós assistimos impagidamente a alguns e outros manifestantes, o mais que podiam, ao encerramento da linha da Lausanne, é porque quem vive na Lausanne, em Meda, de Corvo, em Sevilha, ou até mesmo aqui em Ceira, conseguia pôr-se em Madrid de comboio e isso conseguiu fazer, eventualmente, até num único comboio. E hoje em dia não é possível. Portanto, se eu quiser, eu nasci na Figueira, se quiser sair da Figueira e chegar à Lausanne, tem que apanhar uma série de meios de transporte, tem que haver uma série de tempo que vou perder nos transbordos e com um novo transporte isso vai acontecer ainda mais porque vai ser mais um. Portanto, há esta falta de visão de quem está à frente da cidade para isso. Caricato também é, quando estamos aqui num encontro de justiça climática e estamos a discutir ambiente, que quem nos dê resposta relativamente à questão do abate de árvores seja a vereadora de mobilidade. Ora, a mobilidade, na minha opinião, que assumo que é apenas a minha, será subalterna do ambiente. O ambiente é para todos, a mobilidade vem a seguir. E, portanto, quando a pessoa que nos dá resposta sobre o abate de árvores não está ligada ao ambiente, não está ligada às árvores, nem ao espaço urbano, ao espaço verde, e alguém ligado à mobilidade, parece-nos que isso é um bocadinho caricato, e relativamente a esta questão, quem está a dar resposta aos diversos movimentos, tem sido essa vereadora. Também de referir que isto só reforça que o Metro Mondego não é de toda a solução ideal, nem sequer uma boa solução nem para a cidade nem para a região. Como nós vimos defendendo há bastante tempo, eu recordo que fomos praticamente o único partido que defendeu desde a primeira hora uma outra solução, que era aquela que se enquadrava nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Era, de facto, uma solução social, porque a preços acessíveis e com um baixíssimo investimento permitiria dar resposta a toda a população da região. Era um investimento ambiental, que passaria apenas pela eletrificação da linha, e era também uma solução que permitiria dar resposta a uma coisa que estamos a esquecer, que é a indústria. Tudo o que é indústria da região daqui até Sines deixa de ter transporte para colocar os seus bens, seja em Coimbra, seja no resto do país. Portanto, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma fábrica de papel que existe na Lausanne, que poderia colocar os seus bens
no comboio e os levaria a Lisboa, ao Porto, a Madrid ou onde quer que fosse. Com esta solução, apenas as pessoas terão a resposta. Curiosamente, passam a ter uma resposta para chegar a Coimbra, onde depois têm que mudar novamente para outro meio. E uma resposta que, ainda por cima, é mais lenta do que o comboio que já lá estava. Portanto, de todo, esta é uma boa solução. Portanto, seria bom, de facto, termos optado por outra solução que não esta. E, portanto, ficaria só por aqui por não alongar e dar-vos os parabéns por manterem esta luta e esta convicção que, de facto, tanto nos faz falta. Muito obrigado por estarem aqui e partilharem a vossa opinião. Mais alguém? Onde é que está o Ivan? Olá, Ivan, estás bom? Uau! Ok, obrigado a todas. Yay! Podem bater palmas outra vez. Uau! Obrigado! Nice. A sala agora ainda está mais completa, o que é ótimo. Ainda estamos dentro das horas. Ok, agora, não sejam todos doidos, mas abrimos para jantar, ok? Então, nós ali, naquela zonazita bonita, está ali aquele bar, onde diz bar, nós temos a comida, é os burritos vegan. Para quem já pagou, pode deslocar-se lá com calma, não ataquem coisa. Quem ainda não pagou, nós temos comida limitada, mas eu sei que ainda temos comida suficiente. Podem ir comprar ali as senhas na mesa de recepção, se quiserem jantar connosco, se não, vão à vossa vida. E depois, nós só servimos água, as bebidas, é claro, aqui com o ateliê da fábrica, o que é ótimo, por isso façam isso à vontade. Já está a fazer fila, mas o jantar está aberto. A nós só vamos voltar a falar às 9, por isso há tempo. E obrigado. Até já. Podes ligar. Bom, maltinha, vamos terminar aqui o nosso primeiro direto aqui do Encontro Nacional de Justiça Climática. Vamos cá estar amanhã para acompanhar todas as salas, todas as conferências e às 9 horas vamos filmar também aqui a cerimónia de abertura do Encontro Nacional. Já sabem que o nosso trabalho é todo baseado em voluntariado, temos algumas despesas associadas para estarmos aqui. Se nos puderem ajudar com um donativo era muito fixe. Entrem em contato connosco, temos aí a MBWay ou o NIB de uma conta para nos poderes ajudar. Toda a ajuda é bem-vinda. Obrigado por nos seguirem, já sabem, Peter Revolution, informação sem tretas aqui. Um abraço, até breve.